Caiu 5 de copas, o diabo e 4 de paus. Aqui, ó. Signo de Áries tem uma mágoa. O 5 de copas é a carta da mágoa. Olha como essa carta é ilustrativa. Você tá deixando as emoções irem pro ralo, digamos assim. Tá preso em mágoas do passado, em frustrações, sensação de abandono. E enquanto isso não for trabalhado, aí o relacionamento, eu tô pensando em... Tá sem som? O pessoal do Instagram tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo agora? Tô me ouvindo? Eu tirei o microfone. Voltou. Então era o microfone. Nossa, não gravou nada. Paciência. Tirei o microfone. Então, desculpa. Então, vamos lá. Áries. Signo de Áries em Libra. 5 de copas é a carta da mágoa, tá? Então, às vezes você tá preso, tá vendo que tá indo pra um ralo as dores? Você tá preso deixando as suas emoções irem ali, são mágoas, são angústias, frustrações, sensação de abandono, de rejeição, e às vezes você não consegue se relacionar. Tô falando de Vênus, que tá agora direto no signo de Libra, então a gente tá falando de amor, tá? E aí, você tá indo lá, preso nessa mágoa e não consegue viver. Junto sai a energia do diabo. Pode representar magia? Pode, mas 99,9% o diabo, ele fala, sabe o diabinho no ombrinho, o anjinho do outro lado? O que é isso? É o ego aqui, ó, falando, não, não faz isso, não vai, não, deixa pra lá. Não, ele tá falando muito mais do ego, de auto-boicote, do que qualquer outra coisa. O diabo também tem... gente, não tem nada a ver com religião, tá? É como o nome que deram pra carta. Um nome horrível, né? Podia dar outro nome, podia chamar ego e não diabo, enfim. E é também aquela força que traz assim, eu vou sair dessa, eu vou conseguir isso, eu vou realizar. E essa é a energia de Áries. Então, às vezes, você não consegue realizar porque tem uma mágoa, que é a parte lá do fundo do céu, por exemplo, a zona de conforto, digamos assim, que não é nada confortável, é um lugar de dor. Então, o que precisa trabalhar? Essa mágoa, verificar se não tem situações de auto-boicote, para que você consiga realizar. Aqui, ó, é sabe? É realização. É trabalho, é no sentido assim, de fazer alianças, acordos e projetos. Mas às vezes existem mágoas e questões do próprio ego que te boicotam, tanto na vida profissional quanto afetiva, social, familiar. Certo? Uma leitura rápida. Vamos agora para Touro. Som ok aqui no YouTube. Devia ser o microfone. Eu vou assistir a gravação depois. Peraí, caiu. Gente, desculpa, eu peço autorização para acessar a energia de vocês, tá? 3 de paus, 5 de espadas, rei de espadas. Então, vamos lá. 3 de paus, 5 de espadas e rei de espadas. Bom, o 3 de paus é assim, eu começo a fazer negociações, começo a ir pro mundo, veja assim, tá indo pro horizonte, tá começando um projeto, tá começando uma sociedade mais vantajosa, digamos assim, tá começando. Porém, carta de questões ocultas aqui que pode indicar roubo, trapaça, que você tem que ter ali uma certa diplomacia, uma decepção. Então você tá indo para um novo projeto, Touro, porém tem algumas coisas que não são muito confiáveis, que pode dar uma dorzinha de cabeça. Então aconselho, aqui a gente teria que, se fosse uma leitura particular, vamos clarificar para entender o que está acontecendo. Pega outros baralhos, outros oráculos e outros
vai ampliando as informações pra gente entender o que pode ser isso aqui. Mas isso aqui não é uma carta boa, é uma carta de decepção, de fracasso, de engano, pode indicar coisas ocultas, ilegais, roubos, enfim. Então você tá indo num projeto que pode ser até um relacionamento, né? Você tá ali, ó, começando, olhando pro horizonte, pode se lascar. Mas na sequência tem o rei de espadas. O rei de espadas, ele é o domínio do mental. É a vitória a parte do mental. Então, assim, tem que ser muito esperto, né? Ele, na mitologia grega, ele é Ulisses. Ulisses foi quem teve a ideia do cavalo de Troia. Então, ele venceu uma guerra por uma ideia genial que ele teve. Então, às vezes, como eu não estou considerando se está invertido ou não, quando sai invertido é crueldade. Essa carta pode estar ligada à pessoa que está tentando te passar a perna. Então a gente teria que clarificar. Então eu não posso afirmar nada aqui com muita categoria, porque é uma situação delicada e que a gente precisaria clarificar mais. Então, se você está vivendo algum projeto, alguma situação que você está empenhado, que você está... uma oportunidade de crescimento, enfim, seja num relacionamento, numa sociedade, numa amizade, num trabalho novo, dê uma olhadinha aqui para que a gente consiga aprofundar melhor e saber o que está acontecendo. Em falar nisso, eu já vou antecipar a Black Friday. A leitura de tarô entra a partir de amanhã com 50% e as outras terapias eu vou também colocar Black Friday, só vou ver os valores, tá? Porque tem umas que são presenciais, outras online, eu vou ver esses valores e aí eu passo para vocês. Vai ter Black Friday, Black November, mês inteiro. Sempre faço, todo ano. Há 19 anos. Parcerias verdadeiras e profundas. Parcerias verdadeiras e profundas. Mas para chegar num 2 de copas, é necessário passar pelo As de copas. O que é o As de copas? Amor próprio. Então, vai acontecer para quem já tem o As de copas trabalhado, o amor próprio. Leitura individual, que bom. Só cuidado para não ficar muito no mental geminiano, que geminiano é um signo de ar, é um signo mental, tende a racionalizar tudo e às vezes perde algumas oportunidades. Então alerta para isso. Me manda um oi no WhatsApp. Tá lá na descrição do vídeo, não? Peraí. Não, porque a gente tá na live. Acho que é meus contatos, né? Que tem. Então vamos lá. 6 de pentáculos. Oxi. 9 de espadas. O que tá acontecendo, Câncer? Aqui é uma carta de desespero. É uma carta a carta da insônia, sabe? Você não consegue nem dormir de tanta aflição, de tanta agonia, de tanta lágrimas. Então, às vezes, você tá preso nessas dores, nessas lágrimas, tá? E aí, muitas vezes, precisa desse equilíbrio de troca. Você tá segurando alguma coisa, aqui é o equilíbrio de troca. Ó, a Mirella já mandou um oi aqui depois no meu telefone, já vi, daqui a pouco eu respondo. Precisa desse equilíbrio de troca, mas você tá prendendo, você tá parado, você tá segurando as energias, o negócio não tá fluindo e tá entrando em algum desespero. Muitas vezes são os desesperos internos, questões tal, que faz com que a gente se auto-boicote, que as coisas não fluam. Então a gente precisava clarificar isso aqui, entender por que tá se boicotando, por que tá travando, por que não tá indo, tá? Pra fluir melhor a vida. Tudo bem? Precisa clarificar mais aqui, signo de... O bom dessa carta é que logo vem o 10, o 9 de espadas, daqui a pouco vem o 10. O 10 é assim, é o fundo do poço, dói, mas aí termina a aflição. Ainda tá um passo, você tá ali na resistência e aí tá travando a vida. 6 de ouros, tá travando, inclusive a parte material. Tá? Às vezes a gente mesmo se boicota, né? Energeticamente. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Tive uma decepção com meu irmão. Nossa, mas eu pensei assim, escolha dele, né? Poxa vida, eu não posso. Já é adulto. Escolha, tudo bem.
deixa pra lá. Aí eu comecei a ter uns trecos, passar mal. Eu falei, mas por que eu tô passando mal? Por que eu tô passando mal? Aí hoje, conversando com uma amiga, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô passando... Por quê? Porque eu botei a minha decepção pra debaixo do tapete, né? Ela falou, isso é emocional. Eu comecei a chorar. Aí que veio a luz da consciência, veio o sol, clareou, entendi. Aí eu consegui, assim, sabe, internamente, porque eu tinha feito aqui, ó, escolha dele. Não posso, né? E aí chorei, pus pra fora, decepção, tananã. E aí eu voltei a ser eu, porque eu tava lá passando mal. Por quê? Porque racionalmente eu falei, escolha dele. E não sentia dor. E não sentia decepção. E ó, como terapeuta, a gente sabe que a gente só se cura quando a dor passa pelo corpo. Eu precisei chorar. Eu pus pra fora. Hoje eu ia gravar os vídeos que faltam, não gravei nada, fiquei chorando. Foi ótimo. Eu tô renovada. Olha que incrível. Eu me neguei porque a primeira etapa do luto não é um luto físico, mas é uma decepção, é um luto de alguma forma. É a negação. É a primeira etapa. Então hoje eu venci uma etapa do luto. Olha que coisa linda, né? Então, olha como é importante a gente se trabalhar. E às vezes uma palavra. No tarô a gente faz isso, porque eu liguei pra ela e falei assim, você lê as cartas pra mim? Porque eu não consigo ler pra mim. Ela falou, eu não leio o tarô. Eu falei, mas você lê baralho. Às vezes ela nem lê, às vezes ela intui e fala, que nem no telefone. Ela falou assim, é emocional, pronto, já resolveu, não preciso nem fazer a leitura, já chorei horrores. 6 de copas e o dependurado. Seis de copas, quem lembra daquele desenho que era o Muttley, que ficava assim, não é o Muttley, que ficava ó dia, ó céus, ó azar, lembra disso? É o 6 de copas, é a memória de dor da infância, de dor. Signo de Leão tem uma dor da sua infância. E normalmente as dores de infância determinam como a gente... Eu que agradeço vocês me ouvirem aqui. Determina como a gente vai pro mundo, pros nossos relacionamentos. Lembra que eu falei no começo o signo solar, o signo lunar, que tem muito a ver com a mãe interna? Então tem uma dor aqui ligada provavelmente à mãe interna. O 6 de copas é a carta da nostalgia, tá? E aí, na sequência sai o dependurado. Mas o dependurado é uma carta de obstáculos, sim, é uma carta de entrave, das coisas paralisadas, mas que nós estamos paralisando. Tá vendo que tem uma luz na cabeça dele, do dependurado? É dentro, e significa que a mudança vem interna, do mental ali. É falar, eu preciso olhar o mundo por outra perspectiva, de outra forma. Então, de repente, é fazer uma terapia para olhar para as dores da sua infância, para você conseguir olhar o mundo de uma outra forma e sair do bloqueio, e sair do obstáculo. Certo? É que eu faço o tarô terapêutico, gente, eu não faço o tarô de adivinhação. Então, as minhas leituras vão ser sempre voltadas assim, o que a gente pode fazer para sair do obstáculo. É diferente de falar assim, olha, ligado à sua infância tem um obstáculo, veja o mundo de outra forma, tá? Próxima carta. O que eu faço para sair dessa nostalgia, dessa dor? Às vezes é processar o trauma, que nem eu hoje precisei chorar. E assim, eu tava assim, eu preciso gravar os vídeos, eu nem se eu precisar atrasar, eu não vou atrasar, eu vou dar conta, eu vou dar um jeito, ou se atrasar um ou outro, mas eu preciso colocar pra fora. Eu não tinha nem condições de gravar o vídeo hoje, não tinha. E foi uma palavra. Ela falou, é emocional isso. Foi só isso que ela me falou. Pronto. 5 de copas, rainha de pentáculos, 5 de paus. Virgem. Bom, a rainha de ouros é a rainha do controle. É o controle. Peraí, deixa eu mostrar um pra cada um. É o controle, tá? Controle financeiro, controle material, controle dos recursos. Ela é o controle. É assim, ó.
Ó a postura, ó. Ó que linda. Porém, tem aqui de novo uma mágoa muito grande, muito grande. 5 de copas é mágoa, assim, profunda. E tem uma briga. Aqui mostra uma vitória. Esse 5 de paus, ele fala de uma reconstrução, de uma recuperação. Mas é briga assim mesmo, sabe? Às vezes é briga interna com o próprio ego, com as próprias ideias. Tá muito machucada, a pessoa tá muito machucada em relação a isso e tá tentando manter um controle externo. Só que por dentro a pessoa tá dilacerada. Dilacerada. O 5 de paus é como se estivessem tentando tirar o que é seu por direito divino. Sabe? A sua, sei lá, o seu brilho, a sua razão, a sua lucidez, a sua... Então é como se você ficasse brigando ali e tem uma mágoa muito grande em relação a isso, essa situação, e tentando manter o controle. É que nem eu tava tentando manter o controle, assim, do tipo, escolha dele, paciência. Gente, tá doendo, vou chorar. A hora que eu chorei, eu voltei a ser eu, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo. Então, às vezes é um controle que vai te atrapalhar. Às vezes é importante sentir essa dor, processar essa mágoa. Não existe comportamento sem motivo. Por que você tá magoado? O que aconteceu? Trabalhar isso, deixar essas emoções fluírem, elas precisam passar pelo corpo, porque senão isso aqui vai desabar, vai virar uma torre logo mais, né? As de espadas. O As de espadas é a força do próprio naipe, é a força mental. É uma... Nossa, cai tudo. É uma energia do universo para que você tenha lucidez em alguma coisa que você está vivendo, alguma coisa que você precisa... Isso que eu quero tirar outra carta para entender aqui. Alguma coisa que você está vivendo e tá caindo tudo. Eu vou aceitar, porque tá caindo tudo. Então vamos aceitar. Tudo assim, caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aceitar. Então vamos lá. Tem o As de espadas, que é a força do próprio naipe, que é o impulso do universo, do divino, para que você tenha uma acuidade mental para resolver a situação. Então é ali sabe, uma luz na cabeça, assim, ó, na consciência, tá? Para ter clareza da situação. Agora deixa eu só entender que situação é essa. Tem um Dom Juan talvez aí, hein? Ou uma Dona Juana. Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é um Dom Juan mesmo, sabe? É a energia do Dom Juan, não que seja um homem, enfim. É aquela energia assim de... Como é que eu vou explicar? Não é ilusão. É, ilusão, de fantasia, de... Então, assim, o universo tá te dando uma acuidade mental aqui para você enxergar o que é a ilusão. Tem uma realização material ligado a isso, a essa relação. Sai também o 5 de paus, então talvez estejam aí tentando tirar a sua essência, o seu brilho. Pode ser aqui um relacionamento tóxico, um relacionamento, por exemplo, com uma figura narcisista que tira o brilho da pessoa. Então, quando querem tirar algo que é seu por direito divino, a sua luz, a sua essência, o seu brilho, pode ser isso. Você tá aí recebendo uma força do universo, do seu anjo da guarda, para você enxergar o que você não tá querendo ver ou não tá conseguindo enxergar. Porque, ao mesmo tempo, tem aí uma realização material junto a essa situação, tá? E você também está recebendo uma força do universo para você agir. O As de fogo, ou As de paus, que é a ação, que é o movimento, porque você está paralisado, paralisada. E aí você consegue, tá vendo, com mais cartas a gente consegue fazer uma leitura melhor, né? E aí você consegue ir, você consegue decidir quem merece e quem não merece ir com você, tá vendo? Tem uma malinha aqui no barco, você consegue ver quem vai com você e quem não vai. É um momento difícil, é um momento de turbulência emocional e confusão mental, né? Porque se for um relacionamento com Dom Juan, é um relacionamento narcisista.
E aí é confusão mesmo, é confusão mental, confusão emocional e tem um apelo emocional muito grande, mas é muito mais ligado à ilusão, tá? E nós estamos falando de Libra, de Vênus em Libra, que é o momento do amor, onde Vênus está assim, sitiada, ela se sente bem no signo de Libra, ela tá plena nesse signo. Só que a Vênus, ela vai mostrar o que você deseja para o relacionamento, mas não vai te mostrar o que te impede de ter um relacionamento pleno, feliz, porque aí são outros aspectos do mapa, que aí precisa ser trabalhado em terapia, tá? Bom, outro signo agora, Escorpião, meu ascendente. Signo mais profundo do zodíaco. Já caiu 3 aqui. Deixa eu embaralhar. Signo mais profundo do zodíaco. Uma carta, por favor. Signo de Escorpião. Contem pra mim que signo vocês são. A Mirella contou que é de Touro, a Ingrid que é de Sagitário. Quem mais? Ó, caiu 6 de paus. 6 de espadas. De novo, As de espadas. Vocês estão vendo que eu tô embaralhando, hein? Dois de pentáculos, rainha de paus. Ixi. Ah, não, caiu muito, gente. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. Não, não dá. 10 não dá. 10 não dá. Esse baralho é mais difícil, né? Ele é mole. Deixa eu baralhar de outra forma. Vamos lá. Bom, caiu aqui a estrela, que é o seu propósito, é o meio do céu, a sua luz, o seu caminhar na vida, a sua direção, o seu azimute, o seu norte. E para você chegar numa estrela, para chegar na sua estrela, para sua estrela brilhar, é necessário ter passado, obrigatoriamente, por torre. A carta anterior à estrela é a carta da torre. A torre fala de vencer as dores. A torre é muito difícil, é muito dolorida. Mas na hora que você vence as dores, passa por isso, você alcança a plenitude da sua estrela. A estrela é interior. Porém, cuidado com traição, com disputa, com rivalidade. Então tem essa energia no seu campo, tem essa energia de rivalidade, de disputa, de inveja, tá? Então quando você brilha, você chama atenção. Como dizem, prego que se destaca leva a martelada, não é? Então muita atenção, escorpiano, porque tem essa energia, e é uma energia que você não está enxergando. É a carta da cegueira essa daqui. E muitas vezes você não enxerga porque tem uma questão emocional interna que te impede de enxergar. Apesar do Pajem de Paus. O Pajem de Paus, o Pajem de Paus é assim. Sabe um adolescente empolgado para fazer alguma coisa? Já falo aqui da Vênus em Escorpião da Ingrid. Sabe um adolescente empolgado assim? Então é uma pessoa com muita lealdade, com muita dedicação, que está se envolvendo nos projetos. Você tá lá com a sua estrela brilhando. E aí vai atrair a inveja, a intriga, a difamação, né, a disputa. Então, eleve a sua frequência vibratória e não permita. Se quiser clarificar essa situação aqui, entender por que isso está acontecendo, meu telefone está na descrição do vídeo para uma leitura particular. 8 de paus, 10 de ouros, 10 de pentáculos. Mais uma carta, 10 de copas, cavaleiro de pentáculos, 4 de paus. Então vamos lá. Tem aí um relacionamento, uma família feliz, família Doriana,
que tá com as suas questões financeiras, materiais, ok, né? Mas aqui chega uma carta de término. O 8 de paus é uma carta de término, é uma carta de fim. É uma carta de novas oportunidades, de uma carta de recomeço, de novos caminhos. Provavelmente tem um outro amor. Ou, para quem tá firme no relacionamento, novos caminhos dentro do próprio relacionamento. Às vezes é necessário se reinventar, porque são duas cartas. Então a gente precisa olhar outros aspectos aí do seu... Ou você se relaciona com pessoas rasas. Me diz isso. Rasas emocionalmente, na superfície. Me conta. Às vezes é necessário se reinventar, aprofundar o amor. É um recomeço dentro do próprio relacionamento. Pode indicar mudanças, às vezes de casa, de trabalho, de cidade, que vai mexer com o relacionamento, tá? Tem aqui o rei de ouros, é o toque de Midas, aqui onde toca vira ouro, rei de pentáculos. Então essa relação que tem um término, o término não é necessariamente o término da relação, porque término seria a carta da morte. É um novo caminho, às vezes dentro da relação, e tem a ver com o dinheiro. Pode ser um novo emprego que vai mudar a situação. E eu acredito que seja ligado ao trabalho, porque saiu o 4 de paus. O 4 de paus, ele fala de projetos, de alianças, assim, de realizações em sociedade, tá? 7 de copas. Oh, meu pai. Foi tão linda a leitura de Capricórnio essa semana. E saiu um 7 de copas aqui e um 4 de espadas. É um luto que o capricorniano tá vivendo. Vai passar, vai passar. Eu entendi aqui. Oi, Rose. Tudo bem? Boa noite. Capricórnio. Então, olha só. Tinha uma energia de ilusão aqui, a energia da ilusão, 7 de copas. 7 de copas é assim, eu vou pedir para Afrodite, para deusa do amor, só que é cilada, você entrou numa ilusão, você estava vivendo uma ilusão. E quando a ficha cai, quando percebe, quando, né, vem o 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta de pausa na qual você para sentir, para meditar sobre, para se recolher. Tá vendo que ela tá se recolhida aqui, ó. E o coração tá partido, mas era uma ilusão. Fez sentido. Era uma ilusão. Mas essa dor na qual você tá se reconstruindo, é um momento de recolhimento que o capricorniano tá vivendo, vai te levar ao toque de Midas, ao rei de ouros, a realização financeira. Então realmente essa ilusão aqui precisava ser cortada, por mais que doa. Às vezes precisa de uma terapia, de algo assim para poder aconchegar o coração, digamos assim. Mas vem o rei de ouros, vem a realização de novos projetos, 4 de paus, um alerta para as questões internas do próprio ego, ou aqui a gente precisava entender com amplificando a carta, clarificando a carta. Porque o diabo também ele pode falar assim, eu vou conseguir isso a qualquer custo. Isso vai, às vezes essa dor é que faz com que você fale assim, não, eu vou sair dessa, eu vou lamber as feridas. Sabe o cachorrinho que vai para debaixo da escada? Lamber as feridas e se levantar feito uma fênix? Pode indicar isso? Eu acredito que sim, porque na sequência vem a melhor carta do tarô, que é o sim absoluto, que é o sol, que é a realização, que é a claridade, que é a a clareza da situação, que é a evolução espiritual aqui, a carta do sol. A carta... Nossa, tirou a melhor e a pior, mas tudo bem.
Mas de qualquer forma, pior assim, né? Porque dói, vai lá no fundo, pega as coisas das entranhas e realiza. O Sol, a melhor carta. Então saiba que essa dor que você está vivendo veio de uma ilusão que foi desmascarada, que foi... que caiu por terra a ilusão e vai te fazer muito mais feliz, porque saiba que o seu Sol vai brilhar. Olha, a leitura de Capricórnio, eu fiquei assim, nossa, eu vou ver o que tá em Capricórnio no meu mapa, porque eu quero ser de Capricórnio, eu quero pegar um pouco dessa energia. O fundo, eu lembro até, o fundo do deck, o fundo do maço na leitura é a alta sacerdotisa, é a evolução espiritual, é um conhecimento profundo da alma. Eu falei assim, gente, assim, é uma evolução espiritual mesmo que Capricórnio tá vivendo, assim, parabéns. Quem se conectou com a energia. Eu não pus ainda no ar. Não, eu pus, tá programado para amanhã. Eu já subi pro YouTube, mas é que o YouTube, ele demora para processar os vídeos, a gente tem que postar com antecedência, senão ele não roda, não distribui. Tem um tempo, né? Porque tem muita gente subindo vídeo e ele olha vídeo por vídeo. Acho que deve ser um programa que olha, né? Pra ver se tem direito autoral, aquelas coisas assim. Dependurado. As de paus. E o julgamento. O julgamento, ele fala de julgar mesmo, tá? O julgamento. Diferente do arcano da justiça. O julgamento aqui, ele tá trazendo questões que talvez você esteja preso em algum julgamento, às vezes interno, se auto-julgando ou julgando alguém. E normalmente esse julgamento, ele tá ligado a padrões ancestrais. Tem lá um padrão que vem se repetindo há diversas gerações e que você tá preso nisso. Eu tô pensando aqui na sombra de Aquário. A sombra de Aquário, a dor de Aquário é uma relação com o pai. É uma ferida com o pai. Mesmo que esse pai tenha sido muito presente na vida da pessoa, tem uma ferida ligada ao pai. Que pode ser uma figura, um pai ancestral, enfim. E às vezes está preso nesse padrão, até de julgamento de si mesmo em relação ao outro, né? E pede para que você veja o mundo por outra perspectiva. Mas aí você precisa sair deste padrão de julgamento, que é um padrão ancestral. Sabe o ciclo se repetindo? A dor se repetindo? A dor está se repetindo. Talvez você esteja numa lealdade invisível aí, né, oculta em relação a algum padrão ancestral que você precisa mudar, precisa olhar por uma outra perspectiva. E isso é que vai te fazer, vai te dar uma energia de asa de pajem, né, ou de valete de paus, que é aquela energia de força, de renascimento, de reconstrução, de lealdade. Aqui me vem muito uma questão de traição, não sei explicar, a intuição que veio aqui. Precisaria abrir outras cartas para poder falar com certeza, certo? Aquário. E agora o último signo do zodíaco. Tá caindo só as de paus aqui, que é uma energia de ação, de lealdade, de envolvimento, de compromisso com o futuro. Cavaleiro de paus, a morte e o 9 de paus. Bom, Pisciano, você está desconfiado de alguma coisa? O 9 de paus é a carta de disputa, de rivalidade, de obstáculos, de desconfiança, de algum conflito, tá? Pode estar ligado a uma pessoa que é um rei. Rei não, que é rei, é cavaleiro. Cavaleiro de espadas. Eu falei de paus, mas é de espada, gente, desculpa. É que essa carta não tem espada, ela tem pássaro, sabe? E aí eu não li. Sabe aquela pessoa que tem uma acuidade mental, uma rapidez mental muito grande? Esse é o cavaleiro de espadas. Você está desconfiado de alguma coisa.
9 de paus. 9 de paus, assim, alguma coisa tá errada, alguma coisa não tá cheirando bem. É uma carta de disputa, você tá sentindo. E é alguém muito rápido mentalmente. Muito rápido mentalmente. Muito aguçado, com a mente muito aguçada. Não quer dizer que seja sincero. E tem a energia da morte. Morte não é morte física, é o fechamento de um ciclo para a abertura de um novo. Então, quando você consegue vencer essa desconfiança, que essa pessoa que é muito rápida mentalmente, mas está numa energia assim de tem coisa errada, não está cheirando bem, a gente precisaria clarificar, entender quem é esse cavaleiro de espadas. Aí a gente vai usar o baralho cigano para ver se a pessoa é falsa, se ela é mentirosa, se ela trai, enfim, né? Ou não só o baralho cigano, usar a Sibila, que é um oráculo italiano, que é o mais fofoqueiro. Então, na leitura particular, eu uso a Sibila para poder clarificar, né, a intenção da pessoa, para a gente entender melhor. Aqui é diferente, aqui é uma leitura geral só com tarô. Mas a hora que essa situação finaliza, morre. E normalmente essa morte aqui envolve um luto, envolve uma dor. Diferente da morte do baralho. Do baralho é morreu, acabou, encerrou o ciclo, fechou. Aqui não, aqui tem um luto, aqui tem uma dor. Tem um tempo para processar isso aqui, porque é uma traição, 9 de paus. De uma pessoa que tá lá se achando esperto, né, um cavaleiro de espadas. Mas depois que esse ciclo encerra, que vem a morte, aí renasce o pajem de paus. O pajem de paus é assim, é a lealdade, é a pessoa envolvida com os seus projetos, que tá ali leal a você, é essa energia que vem depois. Então, que seja, né? Melhor a verdade nua e crua, mesmo que doa, porque depois vem um novo, renascido. É isso. Tudo bem com todo mundo? Dúvidas? Não? Vamos ver se semana que vem eu falo da psicogenealogia de cada signo. E depois eu entro nas qualidades e sombras dos signos também. Certo? Perguntas, sugestões que vocês querem que eu fale aqui sobre tarô. Eu quero fazer um convite. Vou fazer para quem está em São Paulo, vai ter um retiro terapêutico. Vai ter tarô, vai ter constelação, vai ter mapa astral, alinhamento com cristais terapêuticos, Theta Healing, diversas terapias. É um retiro terapêutico, vai acontecer no dia 29 e 30 de novembro, aqui pertinho de São Paulo, no Centro Paulos, que é a zona sul de São Paulo, sim, Serra do Mar praticamente. Então, são duas APAs que tem ali, duas áreas de proteção ambiental, e fica bem no meio das áreas de proteção ambiental. Então, assim, comida orgânica dos agricultores da região, um lugar assim maravilhoso, de paz, acordar com o som dos pássaros, dos grilos, dos gafanhotos, enfim, é isso. Dia 29 e 30, faço um convite para vocês, tá bom? Vagas limitadas e terapias comigo nesse dia 29 e 30, tá bom? Bom, gratidão a todos. Leitura de vídeo na semana passada, a gravação bateu muito, descreveu o meu momento, chorei muito. Ai, espero ter ajudado, espero que tenha ajudado, viu, Rose? Fico muito feliz que tenha batido, né? Porque quando a gente faz a leitura geral, assim, eu não tô. Porque quando uma leitura particular, aí a pessoa comenta, não, não sei, não entendi. Então, peraí, nós vamos clarificar, vamos entender melhor. E no geral, você não sabe se tá ressoando ou não. Então é muito bom quando vocês dão esse feedback, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Gratidão imensa. Eu amo o que eu faço. E eu uso o tarô de forma terapêutica. E amanhã tem um grupo fechado, gratuito, pra gente trabalhar o que eu chamo de dedo podre. Na verdade, é trabalhar a figura da mãe interna e da criança ferida, que traz um dedo podre, digamos assim. A gente que, na verdade, repete um padrão até nos nossos relacionamentos, né? São Paulo tem muitas oportunidades. De onde você fala, Mirella? Quem sabe eu vou fazer um retiro aí na sua cidade. Só organizar que eu vou. Por que não? Já fiz isso tantas vezes, já fui fazer grupo de constelação em Santa Catarina, no Sul, em vários lugares. Por que não? Como funciona?
fazer um retiro. Aí a gente escolhe um lugar, você que é da cidade, vê um lugar que possa abrigar, que tenha hospedagem também, né, para as pessoas que vêm de Goiânia. Ó, que maravilha. Hospedar as pessoas que vêm de fora, a gente conversa melhor. Você mandou um oi no WhatsApp, não mandou? Aí eu mostro como é que tem que ser mais ou menos o lugar, aí você vai pesquisar na região, vai divulgar para as pessoas da região. Eu não posso divulgar porque eu não conheço ninguém, até posso divulgar, mas para quem eu conheço em Goiânia, são poucas, você conhece muito mais. A gente forma um grupo e aí eu vou... Caldas Novas, maravilhoso, pertíssimo de Goiânia, né? Então a gente faz um grupo terapêutico, um final de semana, certo? É isso. Eu vou adorar. Combinado? A gente combina melhor. Certo? Gratidão imensa mesmo. Eu não sei nem como agradecer, assim, a presença de vocês aqui, tá? Bem-vinda, Mirella. Me manda um oi no WhatsApp para participar amanhã. É gratuito, das 2 às 3, às vezes vai até uns 3 e pouco, 4. Tá bom? Que a gente faz um grupo fechado para trabalhar terapeuticamente. Eu faço uma explicação de neurociência e depois a gente trabalha um pouquinho essas feridas de alma. É assim, é uma pincelada do meu trabalho terapêutico. Não é só o tarô, né? O tarô é uma parte. A parte da terapia é a mais profunda, é ver a transformação mesmo das pessoas, tá bom? Eu que agradeço muito, tá bom? Então é isso, gratidão eterna, gratidão imensa. E a gente se vê na próxima live. Quem vai participar amanhã, gratuito, num Zoom, sala fechada, me manda um oi no WhatsApp. Senão a gente se vê nas leituras. Aí vocês veem só minhas mãos aqui, não veem o meu rosto, né? Que eu gosto de mostrar as cartas. Ou na próxima live, quarta-feira, às 19 horas, que a gente vai falar da psicogenealogia. É muito importante entender isso. Muito, muito importante. Gratidão. E até!